As garantias da ordem constitucional não têm apenas as normas como objeto, mas implicam a avaliação crítica das consequências e impedimentos de fatos que condicionam a atividade normativa do Estado. No Academia de hoje, vamos conhecer um estudo do mestre em Direito Constitucional Paulo Paiva. A análise tomou como referência decisões das Cortes Constitucionais norte-americana, alemã, brasileira e da Corte Europeia de Justiça. O controle judicial dos fatos legislativos na jurisdição constitucional. Dissertação apresentada como requisito parcial à obtenção do título de mestre em Direito Constitucional, no curso de pós-graduação estricto sensu em Direito, do Instituto Brasiliense de Direito Público, IDP. O autor do estudo é Paulo Frederico Rodrigues Paiva. Estão aqui para debater o trabalho Marco Aurélio Marrafon, presidente da Academia Brasileira de Direito Constitucional e professor de Direito e Pensamento Político da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e Álvaro Ciarline, professor doutor. Quero aqui agradecê-los pela presença. Marco Aurélio também ao Ciarline, muito obrigado pela presença aqui na Academia de hoje. E nós vamos agora já a um resumo do trabalho do Paulo Paiva. O objetivo do estudo foi investigar o controle judicial dos fatos legislativos na jurisdição constitucional. A atividade foi analisada nos planos conceitual, político-institucional e funcional. A pesquisa destaca a atenção ao papel que exerce na operação do juízo de ponderação, com foco particular em suas modalidades mais comuns, juízo de adequação e juízo de necessidade. Paulo, qual foi a metodologia utilizada? Eu queria que você também nos contasse quais foram assim, as dificuldades enfrentadas para a elaboração do seu trabalho. E uma outra coisa é, quais os ramos do direito que seu estudo passa? Bom, vou responder na ordem inversa. É uma questão estritamente técnica e interna ao processo constitucional. Então, na literatura, salvo alguma literatura americana de origem na ciência política que trata do funcionamento da Suprema Corte, é uma literatura especificamente constitucional e talvez mais do que isso, de processo constitucional. Então, poderíamos dizer que é um trabalho realmente estruturado no interior da reflexão sobre o processo constitucional. Com relação à metodologia, se nós pudermos abordar um plano um pouco mais abstrato de filosofia da ciência, certamente estaria naquela ideia de Popper. Então, a pergunta que conduziu o trabalho foi se, no juízo de ponderação, se o juízo de ponderação implica juízo sobre fatos e prognósticos levados em conta pelo legislador. A forma de aferir se a hipótese de trabalho tinha algum sentido ou não foi indutiva no sentido de procurar na jurisprudência das Cortes Constitucionais e na Corte Europeia de Justiça se essa junção era verificada, ou seja, se na hipótese de realização do juízo de ponderação estava a Corte fazendo um juízo sobre fatos. Então, nós tentamos aferir a hipótese de trabalho na pesquisa na jurisdição. Talvez a maior dificuldade seja, para nós criarmos assim, uma linha de estudiosos sobre o tema, seja a ausência de literatura nacional. Salvo um trabalho pioneiro do ministro Gilmar, nós não temos na literatura nacional uma grande bibliografia sobre essa questão específica, controle de fatos e prognósticos na jurisdição constitucional. Então, realmente, a pesquisa tem que ser feita em grande medida em língua inglesa, e, em alguma medida, a doutrina italiana e alemã também nos dão algum suporte. Mas, realmente, a falta de literatura nacional é um complicador da matéria. Bom, já que estamos nesse assunto, vamos conferir, então, a parte da bibliografia que você, então, conseguiu utilizar, né? Constitutional Fictions, autor David Feigman, editora Oxford University Press. Juízo de ponderação na jurisdição constitucional, autor Paulo Gustavo Gonet Branco, editora Saraiva IDP. Proportionality in American Law, Controlling Excessive Government Actions, autor Thomas Sullivan e Richard Fraisse, editora Oxford University Press. Pois é, Paulo, agora, nessa bibliografia, de que forma cada um dessas obras contribuiu para o seu trabalho?
Bom, a primeira obra do Feynman é talvez a obra que mais especificamente esteja relacionada com o meu trabalho. Em alguma medida, o livro do Feynman fez em língua inglesa o que eu tentei fazer no meu trabalho, ou seja, expor qual é o conceito de fatos legislativos que nós estamos levando em conta, quais são os métodos para a sua apreensão, a historicidade do tratamento da matéria na Suprema Corte Americana. Então, o livro realmente que perpassa, ainda que tendo um objeto de estudo um pouco menor, mas é um livro que perpassa todo o problema. O Feynman também chama atenção para um ponto interessante, que é o fato de, por ser a Constituição lavrada em torno das nossas maiores ambições civilizatórias, liberdade, igualdade, em geral, diz o Feynman na abertura do livro, de maneira um pouco até bem-humorada, que os professores de direito constitucional geralmente têm a tendência de se tornarem românticos por tratarem de temas tão amplos e tão, vamos dizer, que envolvem a nossa emoção de maneira tão direta. Então, ele faz no livro um esforço para chamar os professores de direito constitucional um pouco mais aos fatos e pensar a Constituição um pouco no seu limite de possibilidade de concretização. Sem muitas paixões. Sem muitas paixões e, vamos dizer assim, modulando o sonho aí ao possível. Então, nesse sentido, foi um trabalho bastante interessante. Com relação ao segundo livro, Juízo de Ponderação da Jurisdição Constitucional, de autoria do professor Paulo Gonet Branco, talvez, e eu acho que eu posso dizer com alguma tranquilidade, talvez seja o livro mais interessante sobre juízo de ponderação que nós temos na literatura nacional, até porque o professor Paulo faz um pouco do que eu tentei fazer também, que é investigar as raízes desse instituto, dessa forma de aplicação do direito na matriz norte-americana. Então, como ele também encontrou um número bastante razoável de decisões da Suprema Corte, até do século XIX, em que o juízo de ponderação parece bastante evidente. Então, foi importante até para dar essa sinalização. Quanto ao terceiro livro, do Frase e Sullivan, é um livro interessante por mostrar que talvez aqui nós fiquemos um pouco perdidos na Babel terminológica. Então, o que o Frase mostra muito claramente é que o que nós chamamos aqui, o que a Europa geralmente chama juízo de proporcionalidade, juízo de razoabilidade, os americanos chamavam balancing e fazem isso e usam essa lógica de operação do direito sob o nome balance, mas o que o Frase mostra é que, em geral, nós estamos tratando do mesmo fenômeno. Inclusive, mostra algumas decisões na Suprema Corte Americana em que o termo princípio da proporcionalidade tinha sido utilizado. Ou seja, a distinção aqui talvez seja mais terminológica do que da natureza do Instituto e da natureza da sua operação dentro das várias jurisdições constitucionais. Então, o livro do Frase e do Sullivan serve para um pouco quebrar essa impressão de dicotomia nos institutos, sendo que a operação aqui é de uma lógica de decisão judicial que parece ser mais ou menos a mesma. Paulo, queria que você falasse do trabalho e também das conclusões. Bom, o trabalho se foca numa questão muito específica, que é saber, ao se realizar, quando um juiz constitucional tem sob sua decisão um conflito entre direitos fundamentais e recorre ao juízo de ponderação, se na operação desse juízo de ponderação nós devemos fazer uma pesquisa empírica acerca da racionalidade dos fatos e prognoses levados em conta pelo legislador na elaboração da norma. Então, o que importa saber é, o tribunal pode pesquisar a empiria levada em conta pelo legislador, ele deve fazê-lo, quais fatos devem entrar nesse juízo, como esses fatos devem ser apreendidos e a que conclusões ele deve orientar a corte. Então, o trabalho, em alguma medida, foi elaborado num sistema dogmático de tentativa de conceituar o que são fatos legislativos, pensar nas objeções a essa operação de controle, pensar nas funções que esse tipo de atividade da jurisdição constitucional tem dentro da dinâmica institucional de uma democracia contemporânea. Pensar, enfim,
em que medida isso está sendo feito pelas diferentes jurisdições constitucionais e, por fim, qual o papel que esse instituto, que essa atividade tem para a operação do controle de constitucionalidade entre nós no Brasil. Então, o que nós verificamos nessa pesquisa empírica dos diferentes conjuntos de jurisprudência que foram estruturados nas diferentes cortes constitucionais? É que é praticamente impossível se levar a cabo o juízo de ponderação, pelo menos de maneira racional ou compartilhável por aquele que vai sofrer o efeito da decisão, é praticamente impossível levar a operação do juízo de ponderação a cabo se nós não pesquisarmos as circunstâncias fáticas das quais nasceu a lei e às quais a lei tem que ser aplicada. Em outras palavras, quer dizer que a aplicação legítima de uma determinada norma jurídica implica também a pesquisa sobre a área dessa norma, para usar uma linguagem aqui de Friedrich Miller, mas a área em que a norma vai ser aplicada. Para dar um exemplo e ficar bastante mais claro para o telespectador, vamos pegar um exemplo concreto da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Há algum tempo foi julgado se era constitucional ou não a importação de pneus usados. Então, de um lado, nós tínhamos o princípio a garantia do meio ambiente equilibrado para as presentes e futuras gerações. Ora, se a importação de pneus, de fato, gerasse um passivo ambiental grave, evidentemente que não seria constitucional sua importação. Do outro lado, qual era o argumento? Ora, em torno da importação de pneus usados, já foi estruturada uma indústria de reciclagem, com investimento, com contratação de mão de obra. Então, aqui também está havendo a realização do princípio da liberdade da atividade econômica. Bom, mas quanto desse passivo era utilizado na atividade econômica e quanto desse pneu usado importado ficava para deterioração da natureza? Isso era a questão a ser decidida. Então, confirmando essa leitura, a ministra Carmen Lúcia fez o quê? Convocou uma audiência pública, e como nós sabemos, as audiências públicas no Supremo não são para instruir os ministros sobre a constitucionalidade da lei, são para instruir os ministros sobre questões fáticas, científicas, técnicas, que importem ao juízo sobre a constitucionalidade da lei. O que se aferiu? Aferiu-se que do universo de pneus importados, apenas 15% ou 10% eram utilizados na indústria e que 85%, 90% restavam como passivo ambiental. A decisão do tribunal, então, parecia estar faticamente justificada no sentido de que a importação de pneus usados é inconstitucional, porque no plano empírico, no plano fático, ele realmente causava um dano de magnitude considerável ao meio ambiente. Agora, pensemos, se a conclusão de fato, se os dados fáticos mostrassem o contrário, que apenas 10% desse pneu importado terminasse como passivo e que 90% dele realmente fosse utilizado como matéria-prima de uma atividade econômica lícita, autorizada pelo Estado. Talvez nós teríamos uma decisão diferente sobre a constitucionalidade da lei. Então, a tese fundamental do trabalho é dizer a constitucionalidade da lei no plano material não depende só de um confronto direto entre o texto da lei e o texto de um determinado dispositivo constitucional, mas depende também de um juízo da Corte sobre as circunstâncias fáticas que levaram o legislador a criar a norma e as circunstâncias fáticas na qual a norma tem que ser aplicada hoje. Porque, como no Instituto da Mutação Constitucional, e nós sabemos disso, muitas vezes a alteração das circunstâncias fáticas torna uma lei que nasceu constitucional inconstitucional. Ela sofre um processo de inconstitucionalização por sua inadequação em relação ao âmbito normativo. Então, o trabalho quis, na verdade, criar uma estrutura dogmática de investigação desse âmbito normativo. E se nós concordarmos aqui com o Kelsen e pensarmos, olha, o direito é norma e fato, nós temos toda uma teoria sobre a norma, sobre a estrutura da norma, sobre como interpretá-la, mas nós não temos uma teoria na mesma magnitude de como o juiz se relaciona com as circunstâncias fáticas, particularmente quando as circunstâncias fáticas dizem respeito à elaboração da lei. Então, foi um pouco na tentativa de estruturar essa teoria que o trabalho foi feito. Quanto às conclusões, eu poderia dizer que eu aferi de maneira bastante sólida que em todos os órgãos de jurisdição constitucional,
o juízo de ponderação não é levado a cabo sem algum grau de pesquisa empírica. Então, em alguma medida, a hipótese inicial do trabalho foi confirmada pela evidência empírica, tomando a evidência empírica aqui como conjunto da jurisprudência criada por vários tribunais constitucionais. Então, quer dizer, a conclusão foi que, sim, o controle de fatos e prognoses legislativos é uma peça fundamental, é conditio sine qua non da operação do juízo de ponderação. Bem, nós vamos aqui fazer um rápido intervalo e em seguida estaremos de volta já na fase de debates aqui no Academia. Até já. Estamos de volta com o Academia, hoje debatendo a dissertação de mestrado de Paulo Frederico Rodrigues Paiva, o controle judicial dos fatos legislativos na jurisdição constitucional. Bem, antes de começarmos o debate, vamos conferir as teses e dissertações que estão disponíveis no mercado editorial. Ouvidoria, mídia organizacional. Organizador, Guilherme de Andrade Campos Abdala, editora Sulina. Do princípio da boa-fé objetiva nos contratos de consumo. Autor, Diógenes Faria de Carvalho. Editora, PUC Goiás. Igualdade de gênero e ações afirmativas. Autora, Ana Cláudia Pompeu Torezan Andreucci. Editora, LTR. Pediu o Álvaro Ciarlini para dar início, então, aqui ao nosso debate. Obrigado, Álvaro. Muito obrigado pela oportunidade. Eu quero inicialmente ressaltar a importância desse trabalho elaborado pelo Paulo Paiva, que foi meu aluno no programa de mestrado acadêmico em Direito Constitucional no Instituto Brasileiro de Direito Público, onde sempre suscitava questões de ordem pragmática e com um diálogo muito forte a respeito do realismo, muitas vezes nos instigando a repensar alguns aspectos de nossas convicções metafísicas sobre o direito, como parece deixar claro, inclusive, nesse trabalho. Agora, o ponto importante desse trabalho, o ponto que eu acho mais consistente, parece revelar que o mundo é um mundo de fatos. Se tomássemos o ponto de partida do neopositivismo, diríamos que o mundo jurídico é a soma de fatos jurídicos. E o jurista não pode deixar de proceder à análise da repercussão desses fatos no seu trabalho diário. Isso, então, a primeira questão. Essa escolha a respeito do controle do fato legislativo é uma escolha que aumenta sobremaneira, dentro da linguagem do direito constitucional, a complexidade do trabalho das cortes constitucionais. Vamos precisar de novos elementos, de novas estruturas linguísticas para que possamos lidar com essa complexidade crescente que se insere no trabalho jurisdicional. Esse é o primeiro ponto. Então, eu quero ouvir um pouco o Paulo sobre essa questão. E a segunda questão que eu coloco é o problema de termos no fato legislativo o que compreendemos na doutrina política e jurídica como fato, como o elemento substancial, ou seja, o elemento substancial que orienta a elaboração de normas jurídicas. Então, me parece que se estamos respaldados num juízo crítico a respeito das pretensões do sistema normativo, em momento em que o chamado positivismo jurídico já não responde a muitas das nossas perguntas, principalmente da seara constitucional, eu poderia perguntar qual seria a medida de trabalho do jurista ao proceder à análise desses fatos no seu ambiente, portanto, de deliberação. E se isso não estaria a interferir em atividades típicas do Poder Legislativo. É evidente que nós temos dúvidas, e eu acompanhando um pouco da crítica norte-americana a esse respeito, uma das obras que o Paulo cita é o Mark Tushnet, também tenho dúvidas a respeito de uma linha divisória entre o trabalho essencialmente legislativo e o trabalho jurisdicional. Mas quando analisamos essas fontes substanciais do direito, será que não estamos entrando sem medidas em trabalho afeto a outra esfera de poder? São as duas questões que eu gostaria de fazer inicialmente ao Paulo. Bem, eu vou dizer também da minha felicidade do Álvaro estar aqui. Não só foi meu professor, mas continua sendo. Eu consulto o Álvaro com frequência nos mais diversos temas. São duas questões. Consultando, hein? São duas questões muito pertinentes. Primeiro, essa nova atividade, ou pelo menos o raciocínio sobre essa nova atividade proposto para a jurisdição constitucional, não implica em que nós tenhamos que estabelecer também um novo marco teórico e linguístico? Me parece que sim.
Precisamos de um rigor conceitual para tratar esses fatos. Precisamos mais do que isso, talvez, nós precisamos de procedimento. Nosso problema é talvez bem menor do que de outras jurisdições constitucionais que não têm a possibilidade de recepção de amici curiae, não tem a possibilidade de realização de audiências públicas. Então, em alguma medida, na Lei 9868 e na Lei 9882, nós já temos um início de procedimento mediante o qual a Corte pode apreender esses fatos que importam à constitucionalidade da norma. Mas, certamente, é um trabalho ainda, vamos dizer assim, nós estamos ainda engatinhando nisso. É uma atividade nova e a Corte e os ministros tomam consciência da necessidade dela paulatinamente, mas nós já temos uma repetição de audiências públicas mostrando que isso realmente está sendo integrado à atividade cotidiana dos ministros. Agora, certamente precisamos da continuidade da reflexão conceitual e teórica sobre isso. Então, me parece que sim. A segunda questão é, bom, o juízo legislativo sobre uma determinada circunstância de fato do mundo real e como deve ser regulada essa situação de fato para alcançar quais ou tais objetivos, parece ser, de fato, o núcleo da atividade legislativa. Então, imediatamente surge a questão, bom, mas se o Tribunal Constitucional refaz esse trabalho, em grande medida, reedita o processo legislativo no que ele tem de análise das circunstâncias fáticas a serem reguladas, nós não estaríamos atingindo aqui de morte a tripartição de poderes? Me parece que sim e não, por duas razões. Primeiro, a partir de determinados marcos teóricos, essa atividade é inaceitável. Então, dentro de uma visão mais estrita da tripartição de poderes, e de uma postura um pouco mais radical do ponto de vista democrático, seria inaceitável que o tribunal fizesse isso. Seria inaceitável também a medida em que ele fizesse. Por exemplo, o tribunal ir contra fatos estabelecidos por órgãos do governo com larga capacidade e reconhecida excelência na pesquisa desses fatos, talvez fosse alguma coisa a causar espécie a estranha. Então, a ingerência aqui também tem que ser modulada. Mas, da forma como eu vejo, e talvez isso não esteja tão expresso no trabalho, mas certamente está expresso em algumas publicações anteriores, da forma como eu vejo, nós vivemos muito mais um sistema plural de exercício do poder público do que um sistema já puramente democrático representativo. Os problemas entre a transmissão da dita vontade geral ou vontade popular às instituições já são de muito mapeados pela doutrina e não me parece que nós devamos continuar insistindo nisso. Professor Marco Aurélio Marrafon. Bom, esse trabalho ele me surpreendeu bastante, eu gostei muito da forma como o Paulo abordou, uma vez que ele traz realmente um substrato para a gente pensar o problema da jurisdição constitucional desde uma dimensão da realidade que muitas vezes fica mesmo longe dos grandes estudos acadêmicos na área, em que se discute princípios como se a realidade fática não tivesse presente na própria formulação da norma. Ou seja, se entendemos a norma como resultado desse processo interpretativo, desse processo de concretização do direito, nós temos aí que levar em conta esse elemento. E esse elemento realmente fica muito oculto nas obras de direito em geral. Então, o ineditismo e a originalidade de trazer esse tema para o Brasil é algo assim, muito elogioso, algo que realmente me fez pensar bastante e refletir. Nesse contexto, inúmeros desafios da jurisdição nos impõem. A gente tem pensado aí nos marcos já de uma tentativa de superação do positivismo mais rasteiro, ainda que essa superação passe por questões filosóficas, filosofia da linguagem. A gente pode dizer, olha, há toda uma construção teórica voltada a dar conta desses problemas do constitucionalismo contemporâneo, uma hermenêutica construtivista na linha de Dworkin, uma hermenêutica filosófica na linha de Esser, Kaufmann, mesmo no Brasil Streck, ou uma argumentação procedimentalista, poderíamos dizer Habermas, Nino, Gargarella, e também uma teoria da argumentação mais voltada ao problema da ponderação. Então, tendo essa base, eu gostaria, e o professor Paulo, pegando um gancho do final do texto dele, que ele fala, olha, tem uma perspectiva, então, de uma jurisdição constitucional que seja dinâmica e pluralista, a expressão que ele usa, com certa flexibilização dos requisitos formais. Eu gostaria que o professor Paulo, então, nos explicasse um pouco melhor, mas profundamente, o que consistiria
essa jurisdição dinâmica e pluralista, essa flexibilização, e também, nesse contexto, pensar um pouquinho sobre o problema do constrangimento ao legislador, que isso faria, já pegando um pouco gancho também na pergunta do professor Álvaro, em relação à sua discricionariedade na hora de elaborar as leis, ou seja, a discricionariedade legislativa ela fica limitada pelo controle de constitucionalidade. Sendo assim, como ficaria, nessa perspectiva, o controle, em que o controle dos fatos legislativos poderia ajudar, e alguns elementos estão no seu texto, né, o controle da própria discricionariedade judicial, especialmente nos chamados casos de compreensão complexa, onde a densidade semântica dos textos legislativos, ou mesmo das normas princípios, não é tão visível para o intérprete. Então, era mais ou menos nessa linha que eu gostaria de aprender um pouquinho mais aí com o professor Paulo. Também dizer da minha felicidade do Marrafon estar aqui, meu colega na academia e no Senado. São duas questões também bastante interessantes. A primeira, quando se coloca a questão de que esse tipo de atividade ser transferida para o plenário da jurisdição constitucional importaria numa abertura pluralista à discussão sobre a lei. Em que sentido isso é dito? Bom, nós temos um sistema certamente pluripartidário e bastante representativo das várias facções, dos vários grupos sociais que têm interesse na condução da coisa pública. Certamente nós temos um dos sistemas mais fragmentários do ponto de vista partidário que encontramos na época contemporânea. Mas, mesmo sendo assim tão extenso, ele não é total. Então, há grupos minoritários que podem ter interesse em discutir a constitucionalidade da norma que não logram sequer a eleição de um deputado. Então, há grupos excluídos, realmente. De outra sorte, a relação parlamentar, e nós vemos isso de maneira muito clara que trabalhamos no parlamento, se dá, em grande medida, pela força, ou seja, pela desigualdade do número de parlamentares que esposam uma posição ou outra. Bom, por que transferir isso para o judiciário e implementa o pluralismo de maneira mais completa? Porque no judiciário parecem ser quebrados esses dois parâmetros. Não há mais uma posição com 80 deputados e outra com 30 deputados. Há duas partes. Essas duas partes vão ter o mesmo tempo para falar. De outra sorte, tanto nas audiências públicas como na condição de amici curiae, podem se integrar ao processo constitucional, ao processo de julgamento do mérito da lei, grupos da sociedade, indivíduos com interesses muito específicos, que não tiveram chance de expor e articular esses interesses ou essa leitura dentro do parlamento pela sua falta de representação. Então, teriam aí na jurisdição constitucional uma outra instância, vamos dizer, um outro teatro onde poderiam participar, em alguma medida, em pé de uma igualdade maior do que ocorre dentro da Casa Legislativa. Não que isso seja errado. Embora não signifique também a decisão. Não significa a decisão. Agora, a natureza da Casa Legislativa é assim, é uma decisão por maioria, isso, na sua representação. Bem, agradecer ao Paulo Paiva, obrigado e parabéns pelo trabalho, ao Álvaro Ciarline também, e ao Marco Aurélio Marrafon, obrigado pela presença, pela contribuição nesse debate. E lembro que você pode participar do Academia, para isso é fácil, basta enviar a sua dissertação ou tese para o e-mail academia@stf.jus.br. E também é possível rever este programa em nosso site www.tvjustiça.jus.br. Obrigado e até o próximo encontro.